E hoje o nosso tema é OAB 90 anos, defendendo a advocacia e sendo porta-voz da cidadania. Para tratar desse tema, nós contaremos com a participação da doutora Marilena Indira Winter, doutor Joel Gomes Moreira Filho e doutor Técio Lins. Inicialmente, nós teremos a honra de ouvir a doutora Marilena Indira Winter, professora da PUC do Paraná, procuradora do município de Curitiba, mestre e doutora pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e vice-presidente da OAB do Paraná. Doutora Marilena, por gentileza, a senhora tem a palavra. Muito boa noite, minha caríssima colega, doutora Isabela Blanco, nossa mediadora dessa noite. Agradeço a concessão da palavra. Quero registrar aqui também o meu agradecimento pelo amável convite do presidente Fabrício de Castro, toda a sua diretoria, a minha querida Ana Patrícia, colega, vice-presidente da OAB da Bahia, todas as pessoas envolvidas na organização impecável deste evento. Eu tive a honra de participar também da abertura, registro aqui o meu elogio, deixo o meu abraço muito cordial ao meu querido amigo e vice-presidente do Conselho Federal, doutor Luiz Viana, presidente do meu colégio de vice-presidentes, a minha amiga Daniela Borges também, advogada baiana, muito brilhante, uma amiga de jornada que eu tive a honra de me aproximar na atual gestão. Quero saudar e parabenizar a todos, a toda a advocacia baiana, por estar realizando esse evento tão importante e tão grandioso. E dizer da minha honra inigualável de participar de um painel tão importante, representando aqui também a advocacia paranaense, ao lado de dois grandes advogados, dois colegas, o doutor Técio Lins Silva, um ícone da advocacia brasileira, ele mesmo um grande defensor da democracia do nosso país e da própria advocacia, forjando sempre com bravura, com inteligência, uma história belíssima em favor das prerrogativas e da independência da nossa profissão. E ao lado também no conselheiro federal, muito estimado por todos, essa grande liderança da advocacia mineira, doutor Joel Gomes Moreira Filho, uma honra estar ao lado de vocês e fazer aqui uma fala introdutória deste tema. Farei uma participação brevíssima, porque eu mesmo estou ansiosa aqui por ouvir os ensinamentos e as falas dos nossos colegas. E vamos falar, então, já que o nosso tema é falar sobre os 90 anos da nossa instituição, defendendo a advocacia e como porta-voz da cidadania, falar um pouquinho rapidamente, né, sobre a nossa história. Todos conhecem, mas talvez o nosso painel aqui seja assistido também por jovens advogados, estudantes, que essas coisas não se ensinam na escola, né? Então, eu gostaria de fazer assim, uma breve pincelada aqui e vou me reportar a um ensaio bastante interessante, um ensaio histórico, intitulado Notícia Histórica da Ordem dos Advogados do Brasil, do advogado Alberto Venâncio Filho, que está disponível em bibliotecas virtuais da OAB São Paulo, da própria OAB Nacional, onde ele narra a verdadeira saga percorrida pelos primeiros advogados brasileiros, egressos de Coimbra, Lisboa, para a criação, então, para a tentativa de organização profissional, né? Eram os primeiros advogados. E essas movimentações iniciais, elas remontam aí às primeiras décadas do século XIX, ao momento histórico da própria Declaração da Independência do Brasil, e depois ganham força com a instauração no nosso país dos primeiros cursos de direitos, né? Então, chamados Ciências Jurídicas e Sociais, em Olinda, em São Paulo, já mais para o final da década de 20, 1827, por ali. E aí tem início também a história, as origens da história da OAB, com a assinatura
pelo nosso imperador, né, do decreto imperial, chamava-se então Aviso Imperial, em 1843, do chamado Estatuto do Instituto dos Advogados Brasileiros, cuja finalidade era justamente organizar a Ordem dos Advogados do Brasil. Depois passa a se chamar Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, e assim segue até a década de 30, quando virá a ser efetivamente criada a nossa OAB. Então, o Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, que tão brilhantemente foi presidido aqui pelo Dr. Técio Lins e Silva, e como ele costuma lembrar, que já assisti algumas palestras e algumas entrevistas dele, é a instituição mais antiga das Américas. Foi, portanto, aí o nascedouro da nossa OAB, mas as suas histórias se confundem. E acredito que nós podemos dizer que a advocacia é a classe profissional organizada há mais tempo no Brasil, estava presente desde o nascimento da República. E dessa data, desse período, foram diversas as tentativas, os projetos frustrados, né, de lei, de forma sucessiva, até que se criasse, de fato, a nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Passou-se aí quase um século, né? Quase 90 anos passaram-se até que fosse, então, efetivamente criada a Ordem dos Advogados do Brasil, que aconteceu no ano de 1930, como já falei aqui, por um decreto assinado por Getúlio Vargas, em novembro de 1930. E, então, desde então, a nossa OAB, cuja origem realmente ela se confunde com o Instituto dos Advogados, ela exerceu sempre um papel fundamental no cenário político do país, né? Nós temos, como todos sabem, o maior contingente de advogados no mundo, e ela segue sendo, ao longo dessas décadas, né, quase um século, se contarmos com a origem a partir do Instituto, é mais de um século, né, segue sendo como uma das instituições mais respeitadas na nossa sociedade. E justamente porque, ao longo de todo esse tempo, a Ordem dos Advogados do Brasil sempre manteve a sua independência política, independência financeira, independência administrativa, né? E isso deve-se muito à existência das prerrogativas e à existência desse escudo, verdadeiro escudo no exercício profissional, que é a defesa e a constituição das nossas prerrogativas. Em paralelo com a atuação sempre firme na fiscalização profissional, no exercício da profissão, nas ações destinadas a assegurar a dignidade da advocacia, a OAB nunca deixou de tomar partido em favor das liberdades individuais, dos direitos sociais, dos direitos civis, da democracia. Nunca a OAB deixou de tomar partido em favor da sociedade, sempre se colocando ao lado, na defesa do povo brasileiro, inclusive sendo protagonista dessa defesa da sociedade nos momentos mais sombrios da história política do Brasil, combatendo a ditadura e sendo também protagonista na década de 80 do processo de redemocratização. Aliás, eu gostaria até de fazer um registro aqui de que a advocacia paranaense tem um orgulho muito grande, né, na sua história de ter sediado aqui a grande conferência nacional, aqui em Curitiba, daqui de onde eu falo, justamente, no ano de 1978, foi a 7ª Conferência Nacional, e que justamente marca o início do processo de redemocratização, que foi coincidente com a volta do habeas corpus, que havia sido suprimido a partir de um dos atos mais violentos contra as liberdades, o AI-5, e que acabou instaurando o regime de exceção no nosso país. E foi, então, nessa conferência, né, em 1978,
há 43, 40 e poucos anos atrás, sob a presidência do grande Raimundo Faoro, num evento que foi intitulado Estado de Direito e, portanto, já dava sinais da preocupação e da grande luta da classe dos advogados, né? E a sua expectativa com retorno pelo Estado, pelo regime democrático, e foi nessa conferência que muitas das teses aí defendidas foram, então, levadas pelo presidente Raimundo Faoro ao, então, presidente da República, Ernesto Geisel, e em outubro de 1978 vem, então, a revogação do AI-5, aquele ato, como todos sabem aqui, que havia fechado o parlamento, e de toda forma sacrificado os direitos, as garantias, as liberdades, cassado mandatos, cassado advogados também, né? Então, essa 7ª conferência ela foi um marco decisivo na história do Brasil, foi a reunião dos advogados, culminou, né, com muitas lutas empreendidas por todo o país, e eu tenho certeza que nós vamos ouvir bastante falar sobre isso aqui nessa noite, aqui na presença do Dr. Técio Lins e Silva. Então, a nossa ordem atravessa todo esse período da história, sem dúvida nenhuma, como a instituição não estatal mais importante na representação dos interesses da sociedade por conta do seu papel de defesa de direitos e dos valores do Estado democrático. É a única entidade privada integrante do sistema de justiça, né, plasmada na Constituição dessa forma, portanto, é um sustentáculo da democracia, das garantias de direitos. Ela é mantida sem vínculo hierárquico, sem dependência de qualquer natureza, como nós falamos aqui, e detentora de poderes constitucionais para atuar na defesa dos cidadãos. Portanto, a nossa instituição tem este perfil constitucional com poderes de representação do povo brasileiro contra qualquer violação de direitos, e isso é algo muito poderoso em uma nação. Uma boa parte da independência da nossa profissão, dessa representação do povo brasileiro, da defesa intransigente das garantias constitucionais, ela vem da independência que o advogado tem. Não existe hierarquia entre advogados e juízes, magistrados, promotores, e decorre também boa parte do fato de que seus representantes egressos de toda a classe da advocacia exercerem essa representação temporária voluntariamente. Portanto, não se propicia, né, esse cenário não propicia as deletérias práticas políticas de troca de favores, favorecimentos, etc. Então, ao longo de toda a sua história, a OAB reafirma a sua independência a partir deste sustentáculo de moralidade, ética e, principalmente, como eu digo aqui, da independência. Mas, dessa forma, então, feito uma consideração inicial sobre as origens da nossa instituição, né, que foi, digamos assim, plantada, germinada no século do Império, nascida na República, né, aos 91 anos, né, ela é ainda uma instituição jovem, perto, né, dos 500 anos do nosso país, mas está, então, hoje somos todos nós alcançados, né, pela complexidade deste século XXI, a era tecnológica que nos aponta e nos traz tantos desafios ao lado dos desafios de um mundo globalizado. E eu penso que, buscando cumprir essa vocação democrática, a OAB também vem procurando rever as suas próprias tradições. E eu citaria aqui como exemplo disso dois pontos, apenas destacando aqui, claro que isso não exaure um rol exemplificativo, mas apenas por conta da limitação do tempo aqui, eu citaria a discussão das eleições diretas no âmbito do Conselho Federal e, representando aqui também a advocacia feminina, o importantíssimo movimento que culminou na implementação
pela paridade de gênero nas diretorias e conselhos do sistema OAB e a garantia de uma efetiva representatividade de uma advocacia plural em toda a sua estrutura. Nós atingimos o século XXI com grandes desafios e os ciclos da história, muitas vezes, parecem reacender velhas doutrinas que pareciam mortas e que, apesar da evolução acelerada em termos de tecnologia e inovação, revivem discussões que pensávamos talvez tivessem sido superadas já. Ao longo dessas 9 décadas, nós vivemos o obscurantismo, mas vivemos a redemocratização do nosso país. Acompanhamos a implementação de um sistema de votação dos mais seguros do mundo, ágeis. No entanto, estamos aqui nesse lugar estranho de discutir a volta do voto de papel. Nós superamos a ditadura militar que ceifou vidas, abalou a nossa democracia, colocou trevas num capítulo muito recente da nossa história, que ainda vive na nossa memória. Pensávamos superado, mas depois de tudo isso vivido, estamos neste lugar assistindo surpreendentes discussões como ameaças às eleições, ataques verbais ao Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte de constitucionalidade do Poder Judiciário, movimentos de volta aqui e ali, falando em retorno do regime militar, movimentos anti-vacina, em plena pandemia, a maior pandemia nos últimos 100 anos, a maior crise sanitária que a humanidade vive, movimentos terraplanistas, por aí vai, e também a sociedade assistindo demonstrações de racismo, de preconceito, de discriminação, e ainda tendo que debater no âmbito de muitas estruturas, um machismo chamado machismo estrutural, onde as mulheres ainda precisam lutar e provar a sua capacidade. Enfim, a sociedade brasileira, nesses últimos 90 anos, passou, sim, por muitas mudanças, mas se reinventa, né? Nós vivemos um período da nossa história em que nós parecemos o encontro das águas, né? dos magníficos rios brasileiros, o Rio Negro e Solimões, que, vindo de diferentes nascentes, com características tão diferentes, correm juntos, mas não se misturam. Só que na natureza eles seguem seu curso placidamente, serenamente, e na sociedade, infelizmente, as coisas não são tão serenas assim. Nós vivemos tempos de ebulição, vivemos tempos complexos. Mas a sociedade, ao longo da história, também sempre viveu crises e sempre atravessou crises. É preciso atravessar e vamos atravessá-las. Esta crise que nós estamos neste momento, uma crise de muitas caras, em que é importante que encontremos caminhos, né, para sair dela. É importante que não demoremos para encontrar esses caminhos, porque enquanto se demora na busca das soluções, enquanto nós demoramos batendo cabeça, né, liberdades são feridas, vidas são perdidas, enfim, é muito importante que nós encontremos este caminho. E a Ordem dos Advogados do Brasil é importantíssimo que se mantenha firme, independente e tendo sempre a nossa Constituição como norte. Ela é, por assim dizer, já que eu usei aqui o exemplo do rio, né? Ela é a nossa carta de navegação, não importa, então, se as águas fiquem turvas, se nós vamos encontrar uma chuva violenta ou até uma pororoca ali na frente para atravessar, é muito importante que nós nos guiemos por essa carta fundamental. E a advocacia sempre terá nessa linha, saberá o que fazer. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, para usar aqui uma fala genial do nosso amigo Dr. Luiz Viana, porto e farol da advocacia, estará sempre ao seu lado, segura, protegendo seus integrantes contra os ataques à prerrogativa, a criminalização da profissão, essa tentativa de demonizar os direitos de defesa e aviltar
direitos humanos. A nossa democracia está ainda em construção, muitas vezes ela será colocada no banco de provas. Então, já foi sinalizado aqui que o meu tempo está se esgotando, eu encerro apenas mencionando o nosso orgulho aqui em relação à inserção também no Estatuto da Advocacia do artigo 7º-A, a inserção de uma perspectiva de gênero na defesa das prerrogativas, que são as prerrogativas da mulher advogada, exemplo que isso se torna para o sistema de justiça, né? Positivando, assim, um olhar, uma lente de gênero, implementando nas nossas estruturas internas, legitimando a nossa instituição para essa defesa. E também o desafio das novas tecnologias, olhando para o futuro, né? Lembrando sempre a advocacia 1.0, 2.0, 3.0, 4, 5.0, mas sem esquecer que, nada obstante toda essa revolução, que nós falamos de inteligência artificial, termos como blockchain, big data, law tech, legal tech, apesar disso tudo, né, a inteligência artificial pode até substituir um esforço exigido da advocacia, mas jamais o trabalho do advogado, que este sim é indelegável. Eu concluo dizendo, então, que a advocacia hoje encontra-se diferente, ainda vai passar por muitas mudanças, como tudo na nossa sociedade, mas o nosso futuro é promissor, sim, porque nos momentos de crise é onde mais se necessita do advogado e onde o advogado mais necessita da OAB. Vamos triunfar como profissão e talvez como a mais necessária de todas na saída dessa crise, né? E pensando assim, eu deixo aqui a minha mensagem de otimismo e de esperança, né? Nos 90 anos da OAB, que ela continue defendendo a advocacia, sendo porta-voz da cidadania, né? Há um longo caminho a percorrer, as saídas serão encontradas e a OAB sempre foi e deverá continuar sendo o amparo dos advogados e da sociedade. Muitíssimo obrigada, me perdoe se extrapolei um pouquinho no tempo. Doutora Marilena Winter, muito obrigada pela explanação, por ter feito esse apanhado histórico. E agora nós contaremos com a participação do Dr. Joel Gomes Moreira Filho. Dr. Joel é professor universitário, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, mestre em Direito, doutorado em Direito pela PUC de Minas Gerais. Dr. Joel Gomes Moreira Filho é também professor da Faculdade Kennedy de Minas Gerais, diretor jurídico conselheiro federal e presidente da Comissão Especial de Acompanhamento Legislativo do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil na Câmara dos Deputados e Senado da República. Dr. Joel Gomes, com a palavra, por gentileza. Boa noite a todas as nossas colegas e os nossos colegas advogados que estão conosco participando desse magnífico evento. Cumprimento todas as nossas colegas em nome de duas aguerridas companheiras, a minha companheira de painel aqui, a doutora Marilene Winter, que é a nossa vice-presidente da OAB do Paraná, que faz um belíssimo trabalho lá em prol da advocacia, na defesa dos advogados, tema que tem muito a ver com o nosso painel. Quero também cumprimentar, fazendo parte aí do nosso painel, a doutora Isabela, que é tudo que eu queria, doutora Isabela, quando na escola ainda participar de um painel com a doutora Marilene e com o doutor Técio Lins e Silva, eu estava feito, já vi que a senhora é de sorte. E dizem que Napoleão Bonaparte, quando ele ia escolher os generais dos seus exércitos, ele fazia uma pergunta matadora, que era o seguinte: ele perguntava se ele tinha sorte, porque é necessário ter sorte também das nossas batalhas. Eu já vi que a senhora tem sorte, porque participar de um painel com o doutor Técio Lins e Silva, eu demorei 53 anos para conseguir fazer isso na minha vida. E a senhora está realizando aí um sonho, né? Queria também cumprimentar todas as colegas advogadas, conselheiras federais
em nome da minha colega Daniela Borges. Cumprimento e agradeço a generosidade de ter me convidado para participar desse evento, doutor Fabrício, meu presidente da OAB Bahia, sou inscrito na OAB Bahia também. Cumprimento o meu Porto e Farol, meu líder da advocacia, Luiz Viana. Muito prazer estar, pelo menos virtualmente, aí na sua terra. E, não menos importante, por último, guardei para cumprimentar todos os advogados do Brasil, em nome do nosso palestrante, doutor Tércio Lins e Silva. É uma honra muito grande estar fazendo parte desse painel ao lado da doutora Marilene e doutor Tércio Lins e Silva. E num tema tão importante que é esse tema, defendendo a advocacia e sendo porta-voz da cidadania, 90 anos da OAB. E fico me perguntando, nesses 90 anos, como a sociedade mudou. E como a advocacia, que acompanha essa sociedade, que é parte dessa sociedade e fruto dessas relações sociais, mudou também. Né? Quando a gente olha para o relato que a doutora Marilene fez aqui, e quero, inclusive, parabenizá-la, porque sintetizou aí mais de 90 anos em 15, 20 minutos, e não é muito fácil fazer isso. Falou de blockchain, mas falou do começo dos cursos jurídicos, dos 2 cursos jurídicos no Brasil. Parabéns pelo seu poder de síntese. E fico me perguntando como era a defesa dessa advocacia há 90 anos atrás. Essa OAB dos anos 30, e quais eram os desafios da nossa sociedade. Né? Acho que um desafio presente sempre na nossa sociedade é um desafio que Rui Barbosa trazia numa das suas principais frases, ou mais lembradas, que é uma frase que fala da liberdade, fala da luta, que a maior tristeza é não haver maior tristeza é não haver vencido, é a vergonha de não ter lutado. Né? E essa necessidade da gente não ter essa vergonha de lutar. Nós temos o dever, nós advogados, temos o dever de lutar principalmente pela liberdade. Liberdade que é mãe de todos os outros direitos. E essa liberdade que eu, lendo alguma coisa para poder conversar com os colegas aqui, me deparei com um livro editado pela Fundação Getúlio Vargas, que conta a história de alguns grandes advogados que militaram na década de 60, nos anos de chumbo aí, e um dos relatos é exatamente do doutor Tércio Lins e Silva, e deparei com histórias que estão tão longe de nós e tão perto. Né? O tempo parece que nós nos esquecemos do que a falta de liberdade faz com o povo. E isso só tem 30 e poucos anos. Né? Acho que a gente tem que ficar vigilante, nós, enquanto instituição, cuidando de cada um dos nossos advogados, mas também cuidando da defesa das suas prerrogativas e dos seus deveres profissionais. Nós não podemos deixar de cuidar desse nosso dever, que é cuidar do Brasil. Né? Nós somos a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós somos a Ordem dos Advogados, mas também somos a Ordem do Brasil. E, como falamos aqui, Porto e Farol, citando aí o nosso líder da advocacia baiana, da advocacia brasileira, Luiz Viana, a OAB tem um papel fundamental na nossa sociedade. Os grandes problemas da nação, eles passam, em algum momento, pelas mãos de um advogado ou de muitos advogados. Somos o país que mais tem advogados no mundo. Nós temos 25% dos advogados do mundo. Esse número hoje chega a mais de 223 mil advogados. O que muitas pessoas ficam tristes, eu fico feliz. Quanto mais advogados nós tivermos, mais pessoas nós vamos ter conhecendo as leis. O que nós precisamos enquanto instituição,
viabilizar a possibilidade, o exercício da advocacia para todos esses nossos colegas. É uma luta muito grande, porque nós não temos nem 2% do mercado, do PIB mundial e temos 25% dos advogados do mundo. Tem uma distorção aí. Nós temos mais cursos de direito do que todos os outros países do mundo. São mais de 1.800 cursos de direito. E, embora eu fique muito feliz em termos mais de 1.200.000 advogados, nós temos um problema grande mercadológico, que é a inserção, principalmente do jovem advogado, no mercado de trabalho. E agora, num momento onde a tecnologia, essa revolução industrial que nós estamos vendo aí, a advocacia 5.0, associada principalmente aos big datas, à inteligência artificial, e a gente vai ver uma nova revolução acontecendo, porque o doutor Técio viu várias revoluções, estava contando para a gente aqui, da época que ele recebia algumas petições, cópia de petições com carbono. A Isabela não deve nem saber o que é carbono. Mas nós vimos passar a máquina de escrever, aquelas publicações que a gente tinha que ler vários jornais e recortar e acompanhar aquilo. Aí depois nós vimos chegar a máquina de escrever, Isabela, que tinha um corretivo na própria máquina. Aquilo foi uma revolução. Ela corrigiu que você escrevia errado ali, em vez de você ter que jogar a folha toda fora, você conseguia corrigir aquilo na própria máquina. Depois nós vimos aí o computador, a impressora, a chegada da internet, e aí uma grande revolução que alijou vários colegas do mercado de trabalho. Muita gente ficou para trás. Depois vimos o famigerado PJE, que é um desafio muito grande de todos os operadores do direito, e agora a gente se depara com um novo e maravilhoso tempo, que traz os seus encantos e os seus desafios, que é essa inteligência artificial, que é associada ao que está chegando aí, que é a computação quântica, porque a computação que a gente tem hoje ela é binária, e nós vamos ter uma computação que vai funcionar muito mais parecida com o nosso cérebro do que essa computação binária, que vai combinar milhões de outras respostas, em vez de ser só o 1 e o 0. Então, tem um desafio muito grande chegando para a advocacia. E esse desafio, eu acho que é um desafio que está sendo colocado para toda a sociedade. É um desafio que nós temos um desafio hoje de questões raciais, de questões sexuais, do posicionamento da mulher. As mulheres hoje são um número maior do que nós na Ordem dos Advogados do Brasil, e eu tive a honra de participar de um movimento que trouxe a paridade para as mulheres na nossa instituição. Demorou muito, mas chegou essa paridade, né? E precisamos, ombro a ombro com as nossas colegas, trabalharmos muito para defender a nossa instituição, a nossa profissão, mas essa é uma instituição que não é qualquer instituição e não é qualquer profissão. Nós estamos falando da profissão que garante a liberdade, mãe de todos os outros direitos. E, com isso, eu já vou encerrando aí a minha fala. Eu vim aqui mais para ouvir a doutora Marilene e o doutor Técio participar desse painel como espectador e colocar perguntas. Quais serão os rumos da nossa advocacia para os próximos tempos? Desses jovens advogados que estão se colocando agora no mercado de trabalho. Aprovamos há pouco a publicidade aí nas redes sociais, o novo provimento do marketing jurídico. Mas só isso não basta. Eu acho que nós temos um desafio muito grande, que é o desafio da efetiva realização da justiça, da defesa realmente da cidadania. E é um desafio grande, porque a defesa da cidadania, à época da ditadura, ela estava muito visível. A gente via a mão do mal agindo. E hoje, infelizmente, a gente não vê as questões e as mazelas sociais. Elas acontecem a todo momento, estão acontecendo na nossa vida, na casa do nosso vizinho, com a pedofilia, com os problemas acontecendo em cyber
segurança, em roubos cibernéticos. Temos aí pela nossa frente um admirável mundo novo. E eu renovo as minhas esperanças para os próximos 90 anos, doutor Tércio, que virão outros colegas, como o meu presidente, Raimundo Cândido, fala, que cada um de nós assenta um tijolinho nessa grande parede, nessa grande muralha, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Fico muito feliz em ter participado aqui com vocês desse evento e desejo a todos os colegas e participantes uma belíssima conferência. Muito obrigado e sucesso a todos. Obrigado. Então, doutor Joel, para mim também é uma responsabilidade muito grande estar aqui representando tanto o meu Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, quanto o meu presidente, doutor Fabrício, minha vice-presidente, doutora Ana Patrícia Leão, o nosso também vice-presidente nacional, doutor Luiz Biana, e mediar essa mesa aqui com a doutora Marilena, com o doutor Joel, com o doutor Tércio. Eu não tenho nem palavras para poder descrever a tamanha responsabilidade. E fazendo também, né, um arremate no que o senhor falou em relação à luta, né, e à defesa da cidadania. Nós, advogados, eu me incluo muito humildemente diante dos senhores, né, com todo respeito à carreira que cada um aqui perante mim tem, né, construiu e constrói, mas nós, advogados, temos o dom da palavra, seja ela falada ou escrita. Então, esse poder é o nosso instrumento, né, de civilização. Então, nós é que mudamos o mundo, que formamos e colocamos ordem na sociedade. E agora, para dar continuidade ao nosso painel, teremos a honra de ouvir Dr. Tércio Lins de Silva. Dr. Tércio é advogado criminal do Rio de Janeiro, conselheiro da OAB Rio de Janeiro, conselheiro federal... Desculpa, gente. Dr. Tércio foi conselheiro da OAB de 1975 a 81, foi conselheiro federal de 1983 a 85 e de 2007 a 2010. Presidiu o CONFEM, Conselho Federal de Entorpecentes, Ministério da Justiça, de 1985 a 87. Foi secretário do Estado de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, procurador-geral da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, entre 87 e 1990, membro titular do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça e do conselheiro do CNJ no biênio de 2007 a 2009, membro da Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto do Código Penal e da Comissão de Juristas, indicado ao Senado da República, e presidiu também o IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros, de 2014 a 2018. Então, doutor Tércio Lins, por gentileza, o senhor tem a palavra. Obrigado, Isabela. Eu estava aqui constrangido, porque uma leitura desses dados, né, que foram pedidos ao meu escritório, e o pessoal que mandou e tal. Eu preferia que dissesse só meu nome e o título do qual eu mais me orgulho: advogado. E há 53 anos de formado e quase 60 de militância. Então, esse é o grande título, e que muitas coisas que a gente aprende na vida e que tem e traz é porque eu sou velho. E vendo você, Isabela, falando, representando, e se explicando, se desculpando da sua juventude, eu me lembro que, quando eu tomei posse no primeiro conselho da Ordem dos Advogados, na fusão dos dois estados, o antigo estado do Rio de Janeiro com a Guanabara, enfim, foi um processo complicado, difícil politicamente. Eu era muito moço, eu tinha aí 30 anos, né? E o conselho, naquele tempo, a ordem era muito conservadora e era com os velhos advogados, não tinha moço na ordem. E eu, quando tomei posse,
eu disse como o de Israel disse para a rainha, quando foi indicado o primeiro-ministro, né? E ele lá tinha 30 anos, e a rainha olhou, mas o senhor é muito jovem, imagina, na Inglaterra, 30 anos é um bebê, né? A tradição. E ele respondeu, Sua Majestade, esse defeito o tempo corrige. Então, Isabela, esse defeito, não se preocupe, que o tempo corrigirá mais rápido do que a gente deseja, né? Desejaria. Mas eu fiquei aqui encantado, de verdade, não é lisonja nenhuma, encantado com a fala da Marilena, aqui encantado mesmo, puxa vida, que densidade, que coisa bonita. Eu palavra de honra, mas não estou dizendo aqui, não é lisonja, eu diria, então, subscrevo, e pronto, podia dizer, dado adiantado da hora, eu subscrevo, porque ela disse tudo. Eu vou aproveitar muito o que ela disse para fazer, enfim, algumas lembranças. E o Joel, puxa vida, né, que me honrou muito com a sua fala, né? Foi ler um livro para se inspirar. Realmente é um livro da Fundação Getúlio Vargas que entrevista advogados que atuaram na ditadura. Isso aconteceu por coisas do destino. Eu tinha 22 anos, meu pai morreu, e eu achei que eu tinha que assumir a advocacia, e assumi. Fui lá, tinha um processo, tinha um habeas corpus em pauta para julgar na semana seguinte, no Tribunal Militar, que funcionava no Rio, e eu fui lá e pedi a palavra e defendi o habeas corpus. Imagina que audácia, que atrevimento. É desnecessário dizer que eu fiz homenagem ao meu pai, que advogava lá, era muito querido da corte. É desnecessário dizer que 22 mineiros, Joel, que respondiam um processo político em Belo Horizonte, tiveram ação penal trancada por força dessa sustentação, que era muito mais uma ação moral irresistível, porque os ministros se emocionaram, essa coisa toda e tal. Então, esse foi o meu debut, meu início na tribuna da Justiça Militar. Daí não saí mais. E foram tempos dificílimos, mas extraordinários, no sentido do que a gente aprendeu e do que a gente pode deixar para o país, né? Da resistência que os advogados tiveram. E os advogados têm essa... É o que eu estava querendo que acontecesse, que esse tempo fosse congelado para todos, entendeu? Mas não era para todos assim, não. Deve estar voltando. Doutora Marilena, me ouve? Olá. Enquanto o doutor Tércio não chega, nós vamos viver novos tempos aí na nossa instituição. Daqui a pouquinho vamos ter mulheres presidindo aí várias seccionais, né? Mulheres presidindo o Conselho Federal, que nós ainda não tivemos essa oportunidade de ter uma mulher eleita, nossa batonier, né? E bons tempos virão. Eu gosto de ser otimista, né? Porque eu acredito também, doutor Joel, e acho que acho que nós temos que nos orgulhar, nossa geração, de fazer parte dessa construção, né? E a gente vai entregar aqui para a Isabela, talvez, um cenário muito mais amigável, né? A inclusão das mulheres, a questão das cotas. Então, eu acho que o novo tempo, o novo desafio que a OAB e que o próprio regime dos direitos no Brasil vive, após esses 30 e poucos anos da nossa Constituição de 88, trata-se disso, né?
Então, eu sou professora de Direito Civil, a minha matéria favorita é a Introdução ao Código Civil, que lida com aquele sujeito lá, né? Aquele sujeito lá do Código Civil de Napoleão, que parece que não existia outro sujeito a não ser aquele neutro, né? Era o sujeito do contrato. Então, nós vivemos um desafio hoje, desses 30 anos de Constituição, que é justamente, eu gostei muito dessa sua fala, doutor Joel, de dar, de fazer realmente acontecer essa igualdade substancial, né? Que ela ainda não foi sentida verdadeiramente, me parece, com toda a sua amplitude no cenário jurídico brasileiro, né? Eu acredito muito nisso também, e por isso, na minha fala, eu digo, a OAB teve a oportunidade e não desperdiçou de sair na frente dentro do sistema de justiça. Então, parabéns, você que é conselheiro federal também, que participou desse debate, né? Parabéns. Eu acredito muito nisso. A OAB está, sim, agora legitimada para defender de público, né, a questão da inclusão, da paridade, porque arrumou a casa primeiro. Né? Da fala da senhora, que me contempla muito, doutora, ainda temos grandes desafios, né? Por exemplo, a nossa questão da Casa de Ferreira e Espeto de Pau. A Isabela não pode votar no próximo presidente da OAB Nacional, assim como a maioria desses 1.223.000 advogados não podem votar para o nosso presidente. A gente que defende a democracia não pratica ela dentro da nossa casa, na sua plenitude. Mas por que a sua fala me contempla? Porque tudo é um processo, né? Lembrei aqui, quando o doutor Tess estava falando, Isabela, do tempo, que ele passa rápido, o Deng Xiaoping era presidente da China, e por ocasião da comemoração dos 200 anos da Revolução Francesa, eles chamaram vários chefes de Estado, e ele era um dos chefes de Estado, e um repórter foi entrevistá-lo. O que o senhor acha da Revolução Francesa? Ele falou, para nós, chineses, ainda não é tempo bastante para a gente ter uma opinião formada. 200 anos depois, né? Mas a nossa Constituição, que tem 30 e poucos anos, Isabela, ela é uma Constituição que, se a gente for olhar, ela é muito nova. Nós agora estamos conseguindo entender a visão daquele constituinte, exercer, às vezes, aquela vontade que era, talvez, naquele tempo ainda, só um relampejo. Né? E hoje a gente está conseguindo efetivar muita coisa. Doutor Tess e a mais humanitária. Sim, deixa eu voltar para o meu lugar aqui. Obrigado, doutora. Doutor Tess, nos ouve? Acredito que ele está voltando. Agora, é um privilégio realmente ouvir o seu microfone está mudo, doutor. Oi, agora sim. Marilene, deixa eu só corrigir uma coisa aqui, que eu queria mandar um super abraço também para o meu presidente Cássio e para o meu colega, conselheiro federal, ele está nos ouvindo. José Noronha. Grande abraço aí aos nossos colegas advogados aí do Paraná. Muito obrigada. E olha, semana que vem, daqui uma semana exatamente, nós estaremos fazendo a nossa conferência aqui. Deixa eu aproveitar já para convidar a todos. Nós vamos discutir justamente tecnologia, inovação e a nova advocacia, né? Os desafios da nova advocacia. Vamos fazer um diálogo bem interessante aqui, pontuando todas essas questões que o senhor tão bem levantou aí na sua fala, né? É um tema muito importante no momento. Importante debate que está sendo promovido lá no Paraná. Advocacia brasileira, não perca. Isso mesmo. Inclusive, estamos trazendo o judiciário em alguns painéis para discutir essa questão do judiciário exponencial, né?
o judiciário, o investimento estatal está grande, a advocacia precisa acompanhar, né? O advogado ainda, talvez, essa é uma das questões, aí, uns desafios tecnológicos, né? Que ele seja a nosso favor, a favor da advocacia e a favor da inclusão e a favor do maior acesso à justiça, e não um fator ainda que marque mais ainda, né? O distanciamento do Poder Judiciário ou do acesso à justiça à população por conta dos investimentos necessários. A gente ainda vive uma fase de transição, né? Certamente o caminho é isso ser ainda mais acessível a toda a população, mas há uma preocupação, né? Eu acho que a OAB e a advocacia têm essa preocupação, né? Que essa super esse superenvolvimento da inteligência artificial não acabe por prejudicar o princípio constitucional fundamental, né, que é o acesso à justiça. É de muita maturidade ouvir os nossos pares, né, porque a justiça ela é um barco que todos nós temos que remar nele juntos, tanto o Ministério Público, quanto a advocacia, quanto a magistratura, né, e os governos, né, tem que ser a busca de todos, levar a justiça a todos, né? E para isso Exatamente. a advocacia não consegue levar a justiça a todos. O grande desafio nosso em Minas é ter juiz nas comarcas, né? Estão construindo aí uns fóruns que parece castelo, mas você não tem um juiz para poder prestar ali a jurisdição, às vezes um membro do Ministério Público para poder dar andamento ao feito. Então, tem muito desafio ainda para frente, mas muito, e muito investimento, e quiçá quando nós nos dermos conta, talvez não a nossa geração, né, mas a geração aqui da nossa queridíssima anfitriã aqui, talvez a gente se dê conta que o território vai deixar de existir, né? A comarca, a jurisdição, porque todo mundo pode advogar, pode ser juiz, pode fazer audiência de qualquer lugar do território. Então, eu acho que essa será uma mudança futura aí, em relação a isso também, né? E nossa estrutura da OAB, que é federativa, também vai mudar, né? Um desafio nosso é interiorizar as nossas pautas e, enfim, eu acho que a tecnologia vai mudar um pouco o nosso modo de pensar, né? A racionalidade com que se estrutura o Poder Judiciário e a própria OAB também, né? Por conta disso, né? Não vai mais haver em algum momento, né? Talvez não de imediato, mas esses desafios do território eles vão deixar de existir, né? O lugar da justiça vai ser esse lugar pelo qual nós estamos falando aqui, né? Tão longe e tão perto. Talvez seja um dos legados aí que a gente vai ter dessa fase tenebrosa aí, desse maior desafio que a humanidade está passando nos últimos anos. Depois da peste negra, talvez maior do que uma guerra, né? Que matou aí, a peste negra matou milhões. E nós estamos vendo aí o que está acontecendo. Bom, eu não sei se o doutor Técio vai conseguir voltar. Você está tentando falar com ele, Isabela? Eu falo com o Hugo aqui pelo WhatsApp. O Hugo disse que ele vai voltar. O doutor Técio está voltando. Então eu vou esperar. Que bom, que boa nova, para ouvir, para ver. É um privilégio para nós ouvirmos um relato. Nós fomos procurar nos livros, né, doutor Joel? Ele escreveu e viveu. Fez a história. E que não está tão distante assim de nós, minha idade, mas que fez a história. Por isso que eu digo, a história recente do nosso país e da nossa OAB, ela foi muito intensa. As coisas aconteceram muito rapidamente, né? Não para quem viveu, talvez, os tempos tenebrosos aí nos porões da nossa história, mas olhando assim um arco genérico, as coisas aconteceram muito rápido, né? Muito rapidamente. Quando se tinha um inimigo comum, era muito fácil, né? A gente ter essa unidade da ordem, e a ordem foi uma referência sempre aí na luta contra a ditadura, em defesa da liberdade. Esse inimigo tendo sumido, praticamente nós também perdemos um pouco do eixo que a gente tinha nessa guerra, porque hoje são várias guerras, é quase que
o que a gente vê hoje com o terrorismo. Você não sabe onde seu inimigo está, né? E onde que está o inimigo da injustiça, o inimigo do desequilíbrio, que priva a liberdade, né? Então, assim, a ordem tem um desafio, viu, Isabela? Te prepara, minha querida. O nosso tijolinho nós estamos assentando aqui. Pode preparar para assentar o seu. Doutor Joel e doutora Marilena, o Hugo, mas agora o Hugo informou que aqui que eu deveria encerrar a live por conta do horário, a transmissão por conta do horário. O nosso tempo é curto. Sob protesto. Vamos deixar marcada uma próxima já, para nós podermos ouvir o doutor Técio, então. Eu teria que voltar ao vivo para poder encerrar. Não sei se vocês estão me ouvindo. Estou sem Estamos. Estamos sem imagem. Fale sem imagem, então, por favor. Eu estou sem, eu consegui agora. Não, com o computador, eu botei aqui agora o celular, mas não consigo. Bom, Espera aí, que eu acho que agora aqui vai dar. Ah, deu. Vocês estão me vendo aí, não? Sim. Sim. Eu vou aqui no celular. Então, vou só para concluir. De volta. Desculpe, mas, enfim, essas coisas da tecnologia mesmo. Não sei o que aconteceu, voou aqui uma... Vou de novo. Não, não sei se... Tem a teoria da conspiração, mas sabotaram aqui a minha fala. Mas para concluir o seguinte, a questão, nós somos, né, a ordem, tem esse prestígio que tem nos seus 90 anos, que, aliás, são quase 300, como a Mariana falou, porque nós temos a prerrogativa, temos o monopólio dado pela Constituição para a defesa do direito em juízo. Só nós podemos levar o interesse da cidadania, do cidadão, à justiça, aos poderes públicos. Nós temos esse monopólio. O artigo 133 da Constituição Cidadã, de 88, né, diz que nós somos essenciais ao Estado de Direito, etc. Enfim, então, esse prestígio que está em sede constitucional e a história da ordem, como representante da cidadania, dá esse prestígio que não dá aos veterinários, aos arquitetos, aos engenheiros, que fazem um trabalho excelente, fundamental para a vida de relação. Mas nós temos esse monopólio constitucional que nos dá essa grandeza. E nós temos feito por merecer isso. A ordem, Dom Pedro II, que era um gênio, em 1843, em agosto de 43, ele assina um aviso, como lembrou, muito bem descreveu com precisão a doutora Marilena, de quem eu passei a ser fã incondicional. Assinou um aviso criando o Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil, depois o Instituto dos Advogados Brasileiros. Para quê? Porque em 27 tinham criado os cursos jurídicos e não tinha nenhum controle, porque até então os advogados eram formados em Coimbra, em Portugal. Então o Brasil passou a produzir advogados formados na Universidade de São Paulo e na Universidade em Olinda e em São Paulo. E aí precisava regularizar a profissão, precisava organizar. Então, o Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil foi criado em 1843, em agosto de 43, para isso, para criar a ordem. Levou quase 100 anos, porque só em 30 é que a ordem foi criada. E, veja, o que é o extraordinário, a extraordinária curiosidade, é que Dom Pedro nomeou para presidir o Instituto dos Advogados Brasileiros um baiano que adotou o codinome de Montezuma e que era negro.
Veja que coisa interessante. Isso em pleno Estado escravagista. No Brasil tinha escravidão e o negro foi presidir o Instituto dos Advogados Brasileiros. E o negro, que era formado em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Bahia, que estudou direito em Coimbra e que certamente tinha domínio da economia, porque foi presidente do Banco do Brasil, mas era negro. E ele ficou no comando, Montezuma ficou no comando do Instituto muitos anos. E aí atrasou a criação da ordem, que só em 30. Quando criada a ordem em 30, o Instituto dos Advogados passou a ser uma academia do direito. Então, ele ficou o Instituto dos Advogados Brasileiros e a ordem como Ordem dos Advogados do Brasil para cuidar não só das prerrogativas, mas disciplinar o exercício da profissão, etc. Então, se contar que foi em 1843 e se contar 2021, são 178 anos, não é isso? Enfim, 178 anos, 178, são 140, não, são mais, são 143 anos que tem, são 178 anos, né, que tem o IAB, mas esses não, enfim, dá mais de 200 anos, né, são 2 séculos, mais de um século de advocacia pujante. Então, nós somos privilegiados por isso, porque a nossa categoria é uma categoria que desempenhou papéis fundamentais na construção, né, da cidadania, na defesa da ordem democrática, na construção do Brasil. Então, esse extraordinário feito dos advogados ao longo de séculos, né, que levou no Paraná, né, o marco, a Conferência Nacional dos Advogados no Estado do Paraná, né, que Marilena lembrou muito bem, que o presidente era Raimundo Faoro, e a partir dali ele conseguiu do Geisel, enfim, voltar ao habeas corpus, etc. E a OAB era presidida por Eduardo Virmont, grande advogado paranaense, uma figura, um gentleman, uma figura, não era advogado criminal, mas ele está vivo. Outro dia eu encontrei ele, fiz uma homenagem a ele no Supremo Tribunal Federal. Enfim, então, para concluir, é o seguinte, a pena que a tecnologia tenha me tirado do ar por um pequeno tempo, mas eu quero dizer que foi um prazer imenso participar aqui com o Joel, que lembrou coisas ótimas, com a Marilena, que lembrou outras tantas, e dizer que o dom da palavra que nós temos, né, como lembrou a nossa anfitriã, permite a gente dizer o quanto a gente adora a Bahia e o quanto a gente adora Luiz Viana, e quanto nós gostaríamos de vê-lo na presidência da Ordem, não fossem os processos humanos, né, da traição, etc. Mas é um cara que eu tenho um respeito, foi meu colega no Conselho Federal. Depois eu acompanhei as 2 gestões de Luiz Viana, que são honradas por Fabrício. Então, eu digo que a Bahia, né? Viva a Bahia e viva os baianos, os advogados baianos com tanta tradição e que nós amamos tanto. Muito obrigado, prazer imenso estar aqui nesta mesa e com vocês. Doutor Técio, muito obrigada. Ainda bem que a tecnologia esteve ao nosso favor e o senhor voltou ao ar, porque estávamos todos aqui preocupados em encerrar essa noite sem ouvir o senhor. Obrigado. Então, que bom que a tecnologia esteve ao nosso lado e muito agradecida também pela colocação. Então, hoje, estou aqui com esse privilégio de mediar esse painel, esse nosso primeiro dia de evento. Então, é isso. Eu quero agradecer a minha presidente do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, Sara Barros, que me fez o convite, e também quero agradecer ao meu vice-presidente, Lucas Macedo. Também quero agradecer a doutor Fabrício,
que é o nosso presidente aqui da OAB Bahia, doutora Ana Patrícia, e a todos que estão aqui nos ajudando, né? O pessoal, inclusive, da tecnologia de informação, e sem eles nós não conseguiríamos realizar esse evento tão grande, com mais de 10 mil inscritos. Então, é isso. Eu quero agradecer a todos pela participação, pela contribuição, e desejar uma boa noite e até a próxima. Boa noite. Boa noite, Tchau. prazer imenso. Até breve. Igualmente. Foi Muito uma honra e um obrigada. prazer participar com vocês. Obrigado. Igualmente, obrigada. Tchau, tchau.